Boa noite, pessoal. Vamos começar. Vou chamar os nossos convidados de hoje. Boa noite. Chamar o doutor Bruno, o nosso acadêmico de hoje, o Gabriel. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre aneurisma cerebral. Hoje eu estou animada. Espero que vocês estejam animados também para falar sobre esse tema super importante, super interessante. 15 minutos de neuro, mais uma vez, com esse tema que é um tema muito relevante, né? Eu não sei se todos vocês sabem, mas teve uma pessoa famosa que recentemente morreu de aneurisma cerebral, que é o Louro José, né? Que todo mundo conhece, é um humorista famoso. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? 15 minutos de neuro, seu encontro semanal com a neurocirurgia. Eu e o doutor Bruno, neurocirurgiões, vamos falar um bate-papo de maneira leve. Vamos falar um pouquinho de neurocirurgia para vocês. Quem já conhece, sabe como Doutora, funciona. Oi, tá me minha escutando? internet tá boa aí? Tá pegando de boa? Tô te escutando, beleza, maravilha. Não te dei nem boa noite, né, Gabriel? Eu vou Tudo bem? falando, nem te dei boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Vou esperar o Bruno chegar aqui para dar boa noite também. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Tudo bom, doutor Opa! Bruno? Tudo tranquilo? Gabriel, se apresente para a gente. Pode se Boa apresentar. noite, galera. Me chamo Fala seu Gabriel. nome, período. Atualmente eu faço medicina na Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Estou agora no sétimo período. Vou começar agora, né, a partir do meio do ano, sétimo período. E de antemão já queria agradecer, né, pela essa oportunidade, a doutora Luana, ao doutor Bruno, que esse projeto é incrível aí, que vem dando oportunidade a vários acadêmicos, que é o 15 Minutos com a Neuro, toda segunda, às 20 horas e 37 minutos, exatamente. E é isso. E por que que você se interessou pela área da neuro? Por que que você se interessou por esse projeto? Por que você É, gosta da neuro? acho que neurocirurgia e neurologia como um todo é um mundo de coisa, né? E atualmente eu faço parte da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia da minha faculdade. E eu acho que é uma coisa que você junta tanto a clínica quanto a cirurgia que vai conquistando um lugarzinho. Ele fala bem E é uma assim. das. É igual um grande amigo meu, que é neurocirurgião, Dr. Jackson Daniel. Sotaque É, gostoso. sou do interior de Pernambuco, Triunfo, mas atualmente moro no Recife, né? Faço faculdade aqui Um no Recife. abraço para Triunfo. Triunfo é grande? Quantos habitantes? Triunfo só tem 16 mil habitantes. Ih, já é maior que Santo Antônio, já é maior que a minha cidade. Já tem mais gente que Santo Antônio. Então, a gente vai dar início à nossa live de hoje. Como toda semana, a gente inicia com o nosso caso clínico. Então, Gabriel, fale o nosso caso clínico para a gente. O nosso caso clínico é uma paciente, uma mulher de 65 anos, que teve um início súbito de dor de cabeça, descrita como a pior dor da sua vida. Evoluiu com sonolência e vômitos, sem febre ou outras queixas. Nega trauma. Ela é hipertensa e tem história de tabagismo. No exame físico, a PA de 160 por 100, acordada e bem orientada e pouco sonolenta, sem déficits motores e sensitivos, sem alterações em pares cranianos, uma leve rigidez de nuca. Foi realizada um ATC no serviço, que foi evidenciando uma hemorragia subaracnoideia difusa, principalmente em fissura silviana e interhemisférica. E as perguntas? As perguntas são: aneurisma. Eita. Podemos estar diante de um aneurisma cerebral? É preciso de mais algum exame para checar o diagnóstico? E quais são os achados na história que nos levam à suspeita dessa doença? Então, qual a sua opinião?
Você acha que pode ser um aneurisma cerebral? Sim ou não? Sim, eu acho que sim. Se você acha que precisa realizar mais algum exame? Sim ou não? Sim. Qual exame? Uma, uma, angio- uma angiografia. Uma angiotomografia, você tinha me falado, né? Foi. E quais os sintomas, né? Quais os sinais que você viu na história que te chamaram a atenção para um aneurisma cerebral? Primeiro, o principal sintoma é a cefaleia, que é dita como a pior da sua vida, né? Que ela relatou no caso. Hipertensão. Tem uma história Uhum, de hipertensão e ela é uma tabagista. uhum. São fatores de risco Ok, para desenvolver um aneurisma cerebral. ok. Muito bom, Gabriel. Então, esses três fatores que te chamaram a atenção, que são três fatores que a gente sempre tem que chamar a atenção num paciente que chega com a queixa de dor de cabeça no pronto-socorro. Então, se a pessoa chegar com a dor de cabeça forte, que é a principal dor, que é a pior dor de cabeça que ele já teve na vida, se a pessoa for hipertensa, se a pessoa for tabagista, isso nos chama a atenção para que essa pessoa seja uma pessoa investigada, ou seja, uma pessoa que tem que realizar uma tomografia de crânio. Apesar das pessoas acharem que o aneurisma não é tão comum, é 3% da população. Ou seja, 3 em 100 pessoas podem ter aneurisma cerebral. Não é tão incomum. E o que é aneurisma cerebral, né? O que é? Que a gente nasce com isso, né? Qual que é uma dúvida, né? Em geral, apesar de existirem e ser raros os aneurismas congênitos, em geral, o aneurisma a gente não nasce com ele. Em geral, o aneurisma ele surge, né, por volta, né, dos 40 anos de idade, por um acúmulo de acontecimentos que causam o surgimento do aneurisma. Tem uma fraqueza na parede do vaso e essa fraqueza forma uma saculação nesse vaso como se fosse uma bolinha. Isso é um aneurisma. E aí essa fraqueza, ela pode ocorrer tanto por uma doença que a pessoa tem, né? Tem algumas pessoas que têm uma displasia no vaso, ou algum fator genético, ou a hipertensão favoreceu, né, aquela formação daquele aneurisma, o fluxo sanguíneo batendo naquele local, né, que em geral ocorre em alguma bifurcação do vaso. O tabagismo favorece essa fraqueza. Pessoas que utilizam cocaína também favorece essa fraqueza. E o que é um vaso, né? Eu fiz um desenho, né? Eu não sou muito boa de desenho, então não riam de mim, tá? Eu vou mostrar mais ou menos o que é um vaso. Isso aqui é um vaso normal, viu, gente? Aqui é um vaso normal. Imagine que aqui é a parede do vaso, né? Aqui é um vaso normal. Esse vaso vai sofrer uma fraqueza e aqui a gente vai ter a formação de um aneurisma. E esse aneurisma formou essa bolinha. Aqui a gente está diante de um aneurisma que a gente fala que é um aneurisma não roto. Pode ser que por algum motivo, né, por hipertensão, por exemplo, esse aneurisma ele possa vir a se romper, estourar. Isso é um aneurisma não roto e isso aqui é um aneurisma roto. Então, são doenças totalmente diferentes. O Bruno vai poder explicar para a gente. Então, alguns estudos dizem que, alguns especialistas, na verdade, dizem que o aneurisma roto é uma doença maligna e o aneurisma não roto é uma doença benigna. Isso é importante dizer porque não que tenha a ver com câncer, não é nada disso, mas é pela complexidade e gravidade da situação quando acontece a ruptura do aneurisma. O aneurisma não roto, ele muitas vezes ele não dá sintoma algum. Aliás, grande parte das vezes é apenas um achado. O paciente está fazendo uma investigação de cefaleia ou ele tem um traumatismo craniano,
faz uma TC, angio-TC e observa lá o aneurisma. Isso é muito, muito comum. O aneurisma roto já é uma outra situação em que o sangramento por dentro da meninge, né, uma das meninges, que é o espaço subaracnoide, ele provoca uma cascata de inflamação e uma consequência muito, muito lesiva ao cérebro. Não só o aneurisma em si, o sangramento em si é lesivo ao cérebro, mas as consequências dele, uma severa, muito severa, é o vasoespasmo. Por conta de duas coisas, substâncias que são lançadas nesse espaço, por onde correm outros vasos sanguíneos, e essas substâncias fazem com que o endotélio se contraia, contraindo o vaso inteiro. Isso é o chamado vasoespasmo. Levando em conta que um aneurisma roto, tratado ou não, independente de ele ser tratado ou não, de 40% a 50% das pessoas morrem. Então, é gravíssimo. E das pessoas que sobrevivem, 1/3 delas não vão voltar à sua vida normal. Ou seja, vão ter algum tipo de sequela. Então, é uma doença muito grave. Estar diante de um aneurisma roto é uma doença muito grave. Por isso que a gente considera uma doença maligna. Então, como prevenir, né? Como prevenir essa ruptura? Como descobrir se eu tenho um aneurisma? Como saber, como prevenir? Na verdade, rastrear aneurisma não é igual rastrear câncer de mama, não é igual rastrear câncer de próstata. Rastrear aneurisma só existe em algumas doenças, por exemplo, doença renal policística, e quem tem algum familiar de primeiro grau que tenha aneurisma. Então, só essas pessoas que a gente observou que realmente tem indicação de realizar o rastreamento do aneurisma. Ou quem já tenha tratado um aneurisma tem que realizar esse rastreamento. Supondo que você tenha realizado um exame e descobriu que tem um aneurisma cerebral. Todos os aneurismas têm que ser tratados, doutor Bruno? Nem sempre. Não há contraindicação de você acompanhar os aneurismas que são pequenos. Os aneurismas que têm uma chance maior de romper, esses sim a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e pensar num tratamento de primeira, né, de primeira vista. Então são eles: aneurismas maiores que 7 milímetros, aneurismas que já romperam, mesmo que ele não seja maior de 7 milímetros. Por exemplo, ele tem 5 milímetros, mas rompeu. Esse é um aneurisma que precisa ser tratado. E pacientes com aneurismas e dificuldades de controle de hipertensão arterial. Então, essas são as 3 dicas que eu dou para tratamento de aneurisma numa fase mais precoce. Existem também 2 tipos principais de tratamento de aneurisma. Um é o por clipagem de aneurisma, né, que é a cirurgia aberta, e outro é por embolização. Existem as indicações para cada tipo de tratamento. A gente não vai entrar em cada uma das indicações aqui no momento, só para explicar que existem esses 2 tipos. A por embolização é por via endovascular, não é uma cirurgia aberta. Você entra com um catéter pela virilha, sobe com esse catéter por via endovascular e você entra com uma molinha. Mais uma vez, não riam do meu desenho, tá? Vai lá por dentro do vaso e preenche todo esse aneurisma com uma molinha. Já o tratamento por via aberta, você abre o crânio, retira o osso, você localiza o aneurisma, vem com um clipe, que é como se fosse um grampo, né? Vem no colinho, no pescocinho do aneurisma e clipa.
dessa maneira aqui, ó. Tá vendo aqui o pescocinho do aneurisma e o clipezinho aqui. Esse aqui é a clipagem aberta. E esse aqui é a embolização. Mais uma vez, esse tratamento você avalia cada tipo de paciente, né? A indicação varia com o paciente, com a idade, com a localização do aneurisma, com as características do aneurisma, com a experiência de cada profissional. Então, cada caso é avaliado isoladamente, né? E isso a gente está falando de aneurismas não rotos. Aneurismas rotos têm que ser tratados, todos os aneurismas rotos, a não ser aqueles pacientes que não tenham prognóstico, né? Quais pacientes que não tenham prognóstico? Aquele paciente que vai evoluir com morte encefálica, não tem o que fazer, ou o paciente que às vezes está dentro de um período que a gente julga o período de vasoespasmo grave, né, que às vezes não é bom você intervir, você tem que esperar passar pelo período de vasoespasmo grave, que também tem isso. O paciente que está com aneurisma roto não é só a cirurgia, também tem outras medidas que você tem que tomar. Você tem que fazer bloqueador de canais de cálcio, que é a nimodipina, né? Você tem que fazer outras medidas, hidratação, tem medidas para tratamento do vasoespasmo. Se o paciente está com hidrocefalia, você tem que tratar a hidrocefalia. Então, tem várias outras coisas que você tem que tratar junto para cuidar desse paciente. Aneurisma não é uma doença muito fácil de tratar. Você muitas vezes tem que discutir, você precisa de uma UTI, você precisa de uma neuro-UTI, você precisa de um tratamento multidisciplinar, você precisa de um tratamento não só... você precisa de um neuroendovascular junto com o neurocirurgião, né? É sempre um tratamento em conjunto. O exame, como a gente falou, desse paciente, muitas vezes a angiotomografia não é suficiente, você precisa também de uma arteriografia para avaliar melhor as características desse aneurisma e avaliar melhor como vai tratar. O aneurisma roto e o aneurisma não roto são doenças diferentes e a principal mensagem de tudo aqui hoje é as características de um aneurisma roto, as características que você não pode deixar de passar no pronto-socorro, que é a cefaleia de forte intensidade, que são os riscos de você estar diante de um paciente que tem uma doença gravíssima que pode levar à morte, que é o aneurisma. Mais alguma coisa que gostaria de falar? Não, acho que não. Particularmente, nós somos bem agressivos em relação ao aneurisma cerebral. Então, apesar da gente falar dessas estatísticas de que está na literatura, né, eu até vou aproveitar para responder a pergunta de um colega. Ele me perguntou se eu costumo observar aneurismas de 4 milímetros a 7 milímetros, sendo que eles realmente, em alguns casos, têm predisposição à rotura. A gente sabe que quanto maior o aneurisma cerebral, eles têm maior predisposição de romper. Então, apesar deles não serem os mais propensos, na nossa opinião, a ter ruptura, nesse tipo de caso a gente costuma fazer cirurgia, principalmente quando tem indicação de embolização. Os aneurismas menores, de 3 milímetros para baixo, a gente costuma observar sempre que possível, ou principalmente quando tem uma indicação de abordagem cirúrgica aberta, de microcirurgia de clipagem de aneurisma. Mas, na nossa opinião, aneurisma, a primeira consideração a fazer é ser tratado. Pelo que a gente falou, aneurisma roto é uma doença maligna. Aneurisma não roto é uma doença benigna. Okay? E os aneurismas rotos, em 3 meses, os não tratados, 60% dos pacientes morrem. Então, pense, né? Todo aneurisma roto deve ser tratado. Agora vamos às outras perguntas. Você já respondeu uma pergunta, vamos ver as outras aí, que acho que está cheio de perguntas. Vamos lá, Gabriel. Agora a sua missão é ir rastreando as perguntas. Aqui tem uma aqui. Minha tia, de 1º grau, e prima também tiveram aneurisma. Eu seria predisposto?
É Elton, que é. difícil. Entendi. Então aí vai a resposta para o Elton. É difícil dizer se ele tem uma predisposição. Existe uma condição chamada aneurisma familiar, que por conta do histórico familiar muito próximo a ele, a gente acredita que ele deva ser investigado. Mas não significa que ele tenha propensão a ter aneurisma cerebral. Mas a gente acredita que ele deva ser investigado sim, ou com uma angiotomografia ou com uma angiorressonância. Doutor Bruno, pega no gancho dessa pergunta de Elton. Tem mais? Teria alguma Peraí. idade assim específica? Tem Teria uma, alguma tem idade uma, assim específica? tem uma pessoa aqui, ó, Lu Macedo. Oi, gente, ela falou que foi sorteada. Lu, uma amiga nossa, que tratou um aneurisma cerebral, né, com um grande amigo meu, Dr. Elias Thanos, que é quem faz a parte endovascular da nossa equipe, e a opinião dele é sempre muito relevante para todos os tratamentos de todos os nossos casos. Então, um beijo para a Lu e um beijo para o Elias também. Tem outra aqui, ó. Meu pai nunca foi hipertenso, porém apresentava tremores nas mãos e um lapso de memória. Os médicos não souberam dizer se ele morreu de AVC ou aneurisma. Ele só bebia bastante. Assim, ele deveria, não tem como saber se ele não teve uma angiotomografia, tinha que ter algum exame realmente para identificar. Não tem como sem nenhum exame a gente falar, né? Geralmente os tipos de óbitos pelo aneurisma são mortes súbitas, né? O paciente tem uma cefaleia, cai, e geralmente é como o aneurisma roto evolui com óbito na hora. É a morte súbita. Tem outra aqui, ó. Saber, depois de acontecido o sangramento, tem como saber o motivo do óbito depois de acontecido o sangramento? Tem na autópsia, né? Na autópsia dá para identificar. E nem sempre o paciente entra em óbito nas primeiras horas, no primeiro momento. Ele às vezes acaba evoluindo no óbito com as consequências do aneurisma cerebral, né? Com aquelas consequências que eu falei. Uma delas, né, o vasoespasmo, a reruptura do aneurisma, ele pode sangrar de novo, uma condição gravíssima. Né? A pergunta, o aneurisma genético, é o que o Bruno respondeu, né, que tem o histórico familiar associado, principalmente em parentes de primeiro grau. O aneurisma que rompe é o de 0,4 a 0,7 centímetros. Você já falou. Uma pergunta que uma paciente me perguntou essa semana, que eu falei que ia responder durante a live, que ela falou que a mãe dela tinha um aneurisma de 9 milímetros e que foi indicado cirurgia, foi indicada abordagem e que ela estava um pouco apreensiva. E é claro que eu não avaliei, não vi as imagens, mas pelo tamanho, acredito que tenha indicação de abordagem, sim. Mas eu não vi as imagens, é claro. Mas se for apenas pelo tamanho, tem indicação, sim. Agora, aqui, outra pergunta. Pode falar. Doenças caracterizadas por inflamação dos vasos. Pode ser uma predisposição para aneurisma? Doença causa... Por exemplo, uma vasculite. Vasculites. Sim. Algumas vasculites estão relacionadas. Hipertensão arterial é sim um fator de risco bem determinado para aneurisma cerebral. Depois da ruptura, tem como saber se foi aneurisma? Sim, tem como saber. Depois da ruptura... Desculpa, pode falar. Qual o tratamento mais eficaz? Acho que já foi falado na live aí, depende da localização. Depende de cada caso, cada aneurisma é individualizado. Por exemplo, se você tem, às vezes, algum aneurisma de média, né, com colo pequeno, aneurismas pequenos, artéria cerebral média, né, com colo pequeno, às vezes é melhor num paciente jovem, às vezes é melhor uma clipagem cirúrgica, às vezes um aneurisma de topo de basilar num paciente mais idoso, você vai optar mais por uma embolização. Depende do cenário de cada paciente, da experiência de cada profissional. Então, não existe um método ideal. Existe
o paciente e o profissional, é claro. Tem mais perguntas? Tem um Mais bocado. mulheres ou homens que têm aneurismas? Mais mulheres. Teve uma. Aqui, ó, vocês falaram do sacular, mas também os lacunares, certo? Ambos podem ser genéticos. Peraí, Acho que como ele é quer que é? saber se. Acho que a pergunta foi: vocês falaram do sacular, mas também existem os lacunares. Ambos podem ser genéticos. Os lacunares. Eu acho que ele deve ter falado de outros formatos de aneurisma. Na verdade, são Acho que saculares, é são tipo fusiformes, fusiformes. são Isso. eu acho que foi isso que ele quis dizer. Ah, Se ambos podem ser genéticos. Eu acredito que, independente do formato do aneurisma, podem ser genéticos, sim. Eu vou repetir a resposta para o meu colega Sandro. Deixa eu ver aqui. Sandro. ele perguntou. Peraí. Doutor Sandro Neuro. Dr. Sandro Neuro. Então, eu vou repetir a resposta para ele, né, para uma pergunta que ele acabou fazendo. A gente acredita que quanto maior o aneurisma, maior a chance dele romper. A gente sabe que existe uma grande ruptura na faixa de 0,4 a 0,7 milímetros. Então, os dados que nós falamos aqui são dados epidemiológicos, dados de artigo. Particularmente, nós somos bem agressivos em relação aos aneurismas cerebrais. Então, quando se trata de um aneurisma não roto, a primeira consideração que nós temos é de operar o paciente. Pacientes com aneurisma de 3 milímetros para baixo, principalmente quando a cirurgia, a indicação de cirurgia é microcirurgia aberta, aí a gente tem uma possibilidade de fazer uma observação desse paciente. Mas pacientes com aneurismas de 3 milímetros para cima, e uma localização que seja possível de embolização, tratamento menos invasivo, a gente costuma indicar a cirurgia. Agora tem uma pergunta aqui, ó. Uma TC acusa a presença de aneurisma? Uma tomografia comum, sem contraste, um aneurisma menor que 5 milímetros, dificilmente ela vai mostrar um aneurisma. Aneurismas maiores que 5 milímetros, uma tomografia com contraste vai mostrar sim. Então, depende do tamanho do aneurisma. E é engraçado, às vezes os aneurismas maiores, quando eles são calcificados, a gente consegue ver ele bem na tomografia. Mas não é comum, não. A gente vê mais quando o exame é feito com contraste, uma angiotomografia, por exemplo. Aqui, ó. Na TC do meu pai, os médicos falaram que poderia ser um AVC ou um aneurisma. Ficamos sem saber o motivo. É difícil falar sem ver a tomografia, né? É difícil mesmo, né? Porque provavelmente pode ser que tinha uma HSA e necessitaria de um exame complementar para definir. HSA é a hemorragia subaracnoide, que pode ocorrer por vários motivos, que pode ser espontânea, que pode ocorrer por trauma, que pode ocorrer relacionada até uma hemorragia hipertensiva mesmo. A Né? uso de cocaína é importante. Quando o paciente tem uma hemorragia subaracnoideia e tem história do uso de cocaína, a gente suspeita que seja pelo uso de droga e não por aneurisma cerebral. Então, assim, provavelmente pode ser que tinha um HSA, uma hemorragia, ou não foi feito algum exame complementar, né, para definir melhor, né, para ter certeza que era um aneurisma. Então, foi uma suspeita. Sem o exame é difícil falar com certeza o que poderia ser no caso do seu pai. Não, isso aqui foi antes. Foi ele, né? Foi ele a gente responder aqui. Mais alguma pergunta? Os 15 minutos de neuro sempre vira 30 minutos de neuro, né, gente? Eu acho que foram todas. Eu acho que foi da mesma pessoa, né? da Renata. Aqui. Depois da ruptura, é isso que a gente já respondeu. Então é isso, gente. Olha,
Muito obrigada pela presença de todos. É sempre muito bom estar com vocês e eu fico muito feliz pela participação. Que bom que todos se interessaram pelo assunto. É um assunto que a gente gosta muito. É muito comum, é o nosso dia a dia, por isso que a gente gosta de discutir e falar a respeito. Gabriel, parabéns, tá? Pela sua participação, Obrigado. pelo seu sotaque, tá? E que bom que você gosta da neuro. A gente queria que você estivesse aqui e pudesse participar com a gente das cirurgias também, mas infelizmente não pode. E obrigada a todos pela presença. Semana que vem a gente vai falar sobre neuralgia do trigêmeo. E sabia que tem cirurgia para isso também? E a gente vai falar sobre isso. E a acadêmica que vai participar é a Camila. Então, semana que vem, 15 minutos de neuro. Vocês não percam, às 20h37, a gente vai falar dessa doença que também é muito comum e tem cirurgia para isso também. Tá bom? Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Os acadêmicos que quiserem participar do nosso grupo do WhatsApp, mandem direct para mim, para o Bruno, para participar. A gente discute alguns casos também no grupo, tá bom? Fico muito feliz com a participação de todos. Quer falar alguma coisa? Eu quero. O tema de aneurisma cerebral é um tema que eu gosto bastante, particularmente. No entanto, a gente está falando de uma doença muito severa, uma doença que não só causa muito óbito, mas causa uma grande quantidade vou chamar de sequelados, mas sem a pejoratividade do termo. É uma doença que realmente é muito severa, uma doença que a gente não pode perder tempo no diagnóstico e, quando indicado, o tratamento. Então, se você tem aneurisma cerebral, se você conhece uma pessoa que tem aneurisma cerebral, peça para ela procurar um neurocirurgião de confiança, indique um neurocirurgião de confiança para que ela possa acompanhar ou dar o melhor segmento ao tratamento dela, ok? E é claro que a aneurisma cerebral é um tema muito, muito, muito extenso, tanto em relação a diagnóstico como em relação a tratamento. Se você tem dúvida em relação à aneurisma cerebral, manda um recado para a gente. Pode ser por direct, pode ser pelo WhatsApp, se vocês tiverem o nosso número, tá? E a gente vai tentar responder se vocês não forem médicos, né, em uma linguagem fácil mais de clara. entender, ok? Mas Tá. podem mandar perguntas. E foi o meu tema também de monografia de residência, agora que eu lembrei. Tá? Eu queria mandar um beijo para Maiara e para Elis, que eram instrumentadoras na minha época de residência, minhas amigas. Um beijo lá de Curitiba, lindas, estão me assistindo aí, viu? Estou sempre vendo as lives. Beijo, gente, boa noite. Tchau, gente. Até mais, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.